Gente, segunda-feira é dia do nosso quadro do INSS, é o primeiro quadro deste ano de 2026, mas continua com aquele espaço sempre reservado para você fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida sobre aposentadoria, perícias médicas, auxílio-doença, o que você quiser perguntar, antigo LOAS, tá bom? Tá aqui, olha, 62 994 72 1022, já tô com o telefone aqui na minha mão para a gente já fazer a pergunta para a professora Marli Marçal, que é advogada previdenciarista, responder para você. Feliz ano novo, seja bem-vindo, doutora. Feliz ano novo para você, Jodevai, e para toda a nossa audiência, que agora é nacional. A gente está atingindo vários estados aí, eu fico muito feliz com isso. Feliz ano novo para você que está nos assistindo, viu? Vamos para São Paulo, então. Olha aí que coisa boa. A primeira pergunta é do Flávio. Doutor, ele tem 30 anos de contribuição, tem 58 anos de idade e nesse ano ele faz 59. Aí ele quer saber se já pode se aposentar. Olha, Jodevai, inclusive nós tivemos essa mudança, que já é desde 2019 com a emenda constitucional 103, e aí ela prevê que o homem, esse ano, ele precisa ter 60 anos de idade, Jodevai. Olha para você ver que judiação. Fica parecendo o cachorro correndo atrás do rabo, Jodevai. Quando você pensa que você vai alcançar, você não alcança. Então, o homem, esse ano, vai precisar de ter os 60 anos de contribuição. E mulher, 57. Olha para você ver que judiação que fazem com as pessoas, Jodevai. Aliás, então, além disso, tem outra mudança também naquela pontuação? Tem. A pontuação de mulher agora é 93, de homem 103. Mas primeiro você tem que contar o seu tempo de contribuição. Aí a gente não esquece. Mulher 30 anos, homem 35 anos. Para aquela aposentadoria antiga de tempo de contribuição que ela foi extinta. Esse 93, 103, a senhora fala, é a soma da idade mais o tempo de trabalho. Mais o tempo de trabalho. Primeiro soma o tempo, 30 anos. Para você fazer os 93, você tem que ter 63 anos de idade. Às vezes, para você não compensa, porque agora, na regra atual, a mulher precisa ter só 62 anos de idade. Então, é uma regra que ninguém vai usar, né, Jodevai? A senhora conhece Minas Gerais? Conheço demais. Acabei de chegar de lá, ô terra boa. A senhora é de lá? Sou mineira lá de Viçosa, acabei de chegar de lá. E quem não conhece, diz que lá tem que conhecer. Doce de leite muito bom, né? Vocês vão provar esse doce de leite, gente, porque é bom demais da conta. Você vai provar. Porque essa pergunta é de lá, doutora, por isso que eu estou fazendo todo esse mexido aqui. Essa pessoa diz o seguinte, olha, eu estou com um atestado médico por acidente de trabalho, o médico me deu um atestado de 6 meses, venceu em novembro agora, só que ele deu mais de 1 ano. Só que aí ele deu a entrada e pediram uma perícia, só que marcaram a perícia para depois ele não falou aqui, ele vai ficar uns 4, 5 meses sem receber. A pergunta é o seguinte, esse atestado, o patrão é obrigado a contribuir ou ele perde o tempo que ele está parado? Não, se quando você fizer a perícia for constatado que você continuou incapacitado para o trabalho, o seu patrão vai ter que pagar para você, inclusive vai contribuir com o FGTS, vai pagar tudo que está previsto na sua convenção coletiva, tudo isso o seu patrão. Só que você pode ligar no 35 e ver se você não consegue antecipar a perícia, porque o INSS está fazendo uns mutirões regionais e aí eles estão conseguindo às vezes antecipar a sua perícia. Liga no 135 para ver se na sua região não está tendo um mutirão de perícia de antecipação. Certinho. Olha, o Josenildo de São Paulo, tem 55 anos, trabalha há 25 anos de porteiro. À noite, trabalha à noite. Num condomínio. Ele tem direito de aposentadoria especial, doutor? Ele não falou se ele trabalha armado ou não, né, Jodevai? Não falou. Porque está sendo julgado no STF, já começou um julgamento disso em dezembro, a gente não finalizou esse julgamento, Jodevai, para ver se o vigilante, esse que trabalha nas portarias, que trabalha nos condomínios, se vai poder ter direito à aposentadoria especial. Ainda, antes de entrar nessa pauta do julgamento do STF, a gente conseguia sim, mas somente na justiça, se fosse armado. Agora o STF vai julgar se armado ou não tem direito, porque trabalha à noite, está exposto ali a perigo, a assalto. Quem vai primeiro? O segurança, né? Então, o que acontece? Vai ser julgado, então você vai ter que aguardar o julgamento do STF aí, viu? Mas vou falar um negócio para você, o STF tá difícil. Tá difícil, né? Previdenciário ali, Jodevai, não passa nada. Depois daquele cálculo de considerar constitucional o cálculo da aposentadoria por invalidez menor do que o do auxílio-doença, aí eu joguei a toalha. Gente, a aposentadoria para eles é facinho, né? Para eles é facinho. Para o povo é que é difícil. Olha aqui, a pessoa mandou aqui, olha, minha esposa foi diagnosticada com 3 hérnias, toma medicação controlada para depressão, paga o INSS como do lar.
ela pode pedir aposentadoria, ela está com 51 anos de idade, pergunta por invalidez. Nesse caso, como ela tem as hérnias de disco são problemas de coluna, né? São problemas degenerativos, ela tem que ter feito as 12 contribuições. Mesmo sendo do lar, que a gente chama de dona de casa, ela pode sim pedir a aposentadoria, ela tem direito dessa aposentadoria. Só que, veja bem, você precisa ter feito as 12 contribuições e estar com os exames todos em dia, e os exames dela não podem ser anterior à data da contribuição dela. Fica bem atento com relação a isso, tá? Tá, a pessoa que não se identificou, mas o prefixo dela é 66. Se chama, aliás, se identificou, João Castro, tem 52 anos, mas, olha só, ele sofreu AVC e recebia R$3.000 por mês, né? Só que quando ele se aposentou por invalidez, caiu pela metade. É isso que nós estamos falando agora, Jodevar. Porque na emenda constitucional 103, ele deve ter se aposentado depois de 2019, e aí a emenda constitucional veio com um erro. Era um erro, que a gente falava que isso era um erro, porque veio considerando que a aposentadoria por invalidez, o cálculo dela vem bem menor. E aí, diferente do valor do auxílio-doença. Então, hoje, para a pessoa, não compensa mais se aposentar por invalidez, compensa para ela ficar de auxílio-doença. Infelizmente, o STF já bateu o martelo, é constitucional, você vai ter que ficar recebendo esse valor. Olha aqui, a Euni, ela é do estado de São Paulo. A aposentadoria dela foi aprovada em 2018. Entretanto, parou de trabalhar em 2019. Certo. Aí era professora e também atuou na área administrativa pedagógica, o que fez o salário dela cair cerca de 40%. Isso mesmo. Aí ela pergunta assim, além disso, no início da aposentadoria, o desconto de imposto na fonte era R$800 e hoje o desconto é R$1.000. Tá certo isso? Se ela não tiver nenhuma daquelas doenças ali, Jodevar, que são isentas da cobrança do imposto de renda, é legal sim. Agora, você compensa para você fazer uma revisão no cálculo, porque já foi considerado pelo STF que mesmo você trabalhando na administração da escola, você tem que ser considerado como professora, porque é uma atividade pedagógica. Então, você pode fazer uma revisão para considerar esse período seu aí como professor, que aí você já aumenta o seu salário de contribuição, seu salário de benefício. O Antônio Carlos é da Zona Leste de São Paulo, tem 56 anos, 20 anos de contribuição, estava recebendo auxílio-doença por incapacidade. Aí ele foi fazer uma perícia médica de prorrogação, a médica negou, pediu outra perícia. E aí ele foi fazer, o médico que atendeu ele falou, olha, que não tinha autorização para fazer, porque não era infectologista. Quer dizer, o problema se agravou e ele acabou não fazendo. Só que ele vai completar 57 anos agora em fevereiro, né? E desde 2019... ele foi afastado, fez cirurgia, tem um monte de coisa. O que a senhora sugere para ele? Nesse caso, eu peço para ele para ligar no 135 e fazer um acerto de perícia. Não pode um perito se negar a fazer a perícia dele, independente da especialidade da perícia, porque vamos supor que o caso dele é um caso grave, precisava de um infectologista, o próprio INSS, ele precisa, se não tiver nos quadros dele um infectologista, contratar um perito do SUS. Eles fazem isso, tem isso na instrução normativa, e contrata esse perito para poder fazer aquela perícia específica, se fosse o caso dele. Então, liga no 135, pede para fazer um acerto de perícia para você ter o seu benefício desde a data que foi cessado. Olha, o Oswaldo, ele é do Rio de Janeiro. Ele tem 62 anos, trabalhou 27 anos e 11 meses como cobrador de ônibus e mais 12 como motorista. Aí ele pergunta, eu posso me aposentar? Pode, ele pode, Jodevar, porque o tempo dele como cobrador de ônibus é um tempo especial, o tempo dele como motorista de ônibus também é especial. Só que ele não vai reconhecer esse período dele de cobrador, talvez ele tenha uma certa dificuldade de reconhecer isso no INSS administrativamente. Talvez ele vai ter que contratar um advogado aí para poder conseguir esse benefício para ele somente na justiça como cobrador. O motorista é tranquilo. A Jocelene, ela é de Anchieta, lá no Espírito Santo, lá no litoral. Ela, olha, diz que tem 60 anos de idade, 24 anos de contribuição. Quanto tempo falta para ela se aposentar? Ela tem qual a idade dela? Ela tem 60 anos e é mulher. Mulher. E quanto tempo de contribuição? 24 anos. Nossa, ela vai ter que aguardar mais 2 aninhos aí para você se aposentar, porque você não entra em nenhuma das regras de transição e você se enquadra para você se aposentar somente com 62 anos de idade. Mas fica tranquila, porque o seu cálculo vai ser bom, porque você já tem 24 anos de contribuição e não para de contribuir, tá? Contribui para você, se tiver algum perrengue aí na vida de saúde, você está assegurado pelo INSS. Mas é só mais 2 aninhos, passa rapidinho. Ano novo, prova de vida.
Prova de vida não tem prova de vida somente para aqueles casos em que o INSS não conseguir te achar. O INSS vai te chamar, sabe como? Somente no seu extrato bancário. Fique atento com relação às fraudes, gente. Ano novo, todo mundo sem dinheiro, IPVA, IPTU, não sei mais o que vai acontecer? Golpe. E aí você fica atento, não cai em golpe, não tem prova de vida, somente no seu boletim ali que você recebe o seu benefício, que vai sair para você ali se você precisa fazer prova de vida. E nós temos uma novidade, Valdemar. Qual? A fibromialgia, a partir de janeiro agora, a lei entra em vigor e ela passa a ser reconhecida como deficiência. Inclusive para você ter aquela carteirinha ali para você estacionar em local próprio para deficiente. Mas fiquem atentos que isso vai te dar direito de aposentar mais cedo, te dar direito a algumas regalias, só que o diagnóstico ele tem que ser feito de forma que comprova que a fibromialgia vai limitar você no seu trabalho. Então, tem que ter um médico especialista, tem que ter um laudo médico bem feito, tem que ter exames que comprovem que você tem a fibromialgia. Essa é uma notícia boa. Tendo o relatório médico, o que ela deve fazer? Ela tem que ligar no 135 para poder pedir o benefício previdenciário, ou então ela vai continuar contribuindo se aquela doença não está afastando ela mais de 15 dias do trabalho, ela vai trabalhando. Só que aí ela tem direito de aposentar mais cedo. Mulher se aposenta aí com 33 anos de contribuição naquelas regras antigas, né? Mas vai ser 15 anos, mas se aposenta com 5 anos mais cedo, Jodevar. Então, 57 para a mulher. 57 anos para a mulher, 60 para o homem. 60 para o homem. Aí é muito melhor para a pessoa que se trabalha menos tempo. Doutora Marli Marçal, obrigado mais uma vez. Feliz Ano Novo. Eu que te agradeço, Aldevar, agradeço a vocês que estão aí dando audiência para a gente. E a gente está aqui. E que o ano seja um ano muito bom para o direito previdenciário. Amém.